Bom dia a todos, saúdo todo o auditório com responsabilidades acrescidas, cumprimento o Sr. Bispo e passo à frente os cumprimentos, se me permitem, para não nos alongarmos. Agradeço obviamente à Sra. Isabel esta extensa apresentação que, enfim, só me coloca em maus lençóis. Vamos tentar não defraudar o auditório. Começo por dizer que o Sr. Bispo já me isentou dos 10 minutos há pouco e esses eram os melhores. Portanto, enfim, fica agora a pior parte. O tema que me foi dado para preparar permite-me fazer duas homenagens. A Monsenhor Amílcar, como aqui todos desejamos nestas jornadas, mas também começava por homenagear todos os catequistas que ao longo destas décadas em Portugal têm sido aquilo que é esta imagem que proponho como abertura daquilo que venho aqui apresentar. Somos aqueles que asseguram este papel nas comunidades, um outro Cristo que abençoa e que leva o livro dos Evangelhos e que, assim, proporciona a que o discipulado de Cristo continue na história. Este papel, aqui nesta imagem, não é e com isto vou tentando que o nosso olhar se vá agora centrando naquilo que é o papel da imagem ou da ilustração. Eu não vou fazer aqui uma parte muito teórica sobre estas diferenças, mas vou tentar que o nosso olhar agora se comece a concentrar naquilo que é a importância da linguagem não verbal. Nesta representação que vemos aqui, de um Cristo em majestade do século XII, vemos uma redundância, porque Cristo é de facto Ele próprio a bênção e é Ele próprio o verbo, a palavra que tem na sua mão. O catequista não é ele próprio a bênção, mas faz-se um outro Cristo para continuar a bênção, para tornar presente essa bênção e, sobretudo, o Evangelho. E dizia que começava por uma homenagem e começo também por uma provocação. Facilmente olhamos para as obras de arte antigas e as encontramos fáceis para mostrar o Evangelho de Cristo, mas dificilmente olhamos para estas obras de arte contemporânea e as encontramos também lugar para a transmissão do Evangelho. Mas neste pensamento, que é um pensamento preconceituoso, não há nada mais errado. De facto, o homem e a mulher, o ser humano, ao longo de cada época, descobriram linguagens diferentes para dizer a mesma mensagem. E aquilo que aqui me é proposto só é possível ser, exercício numa igreja que é uma igreja pós-conciliar. Tivemos há pouco uma conferência que nos colocava nessa parte da história. Só um SENEC pós-conciliar pode dar a analisar os seus catecismos em ordem a entender se eles de facto podem, o que é que eles têm de importante para a transmissão da fé e o que é que possam ter de maior fragilidade. Posso dizer que, depois da análise que foi proposta, posso dizer que nós temos bons catecismos e só não faz uma boa caminhada na fé quem não quer. Não obstante, é óbvio, vão permitir-me que, em família, possa dar aqui alguns exemplos de algumas páginas que podem ser objeto da nossa observação e podem ser aferidas numa próxima reflexão que se faça sobre esta matéria. Penso que é também esse o papel que me foi pedido. Esta imagem que coloco aqui não está nos catecismos, mas podia estar. É tão simplesmente uma narrativa muito conhecida de que todos nós, se calhar é mais fácil agora para a interpretarmos. É Cristo no Calvário, a partir do qual nos vem a fonte da vida, Ele é a fonte da vida, e que o autor contemporâneo glosa no cimo desta pintura. E que depois põe logo em eixo, no mesmo eixo,
junto do poço, de um poço muito célebre, o Poço de Jacó, com aquele diálogo muito fecundo entre Cristo, que está deste lado, e a samaritana, que está deste. Esta linguagem da arte é uma linguagem que ajuda o pensamento humano, porque ela, em primeiro lugar, deriva do pensamento humano. E se os nossos pais fizeram de uma determinada maneira e nós hoje fazemos de outra maneira, aquilo que temos que encontrar é, de facto, essa linguagem, que é uma linguagem, em primeiro lugar, muito rápida, a linguagem da imagem, e cada vez mais rápida, e nós sabemos que os nossos catequizandos são deste tempo da imagem. Nós sabemos que eles já nem usam o Facebook, porque o Facebook obriga a muitas palavras, e, portanto, usam outras redes sociais que são mais imediatas e precisamente vivem da imagem. É isso que nós temos que tentar perceber, o valor da imagem na transmissão da fé. E sempre atentos a uma observação crítica no sentido positivo do termo. Por exemplo, esta escultura facilmente a interpretamos como uma boa peça para transmitir a fé. Na verdade, o seu título é este: A religião açoitando a heresia e o ódio. E dificilmente a teologia hoje tem esta linguagem. Ainda que aos nossos olhos pareça uma imagem tão bonita, é ou não é verdade? Se posso interpretar o vosso sentir relativamente a estas peças do século XVIII. São mais fáceis, porque há uma tradição que associa estas esculturas ao belo, à transmissão de uma fé assente em cânones muito fortes que nos ajudam a ter grandes seguranças, mas, na verdade, quando olhamos para elas e as desconstruímos no seu discurso, percebemos que elas hoje podem já não ser úteis àquela teologia, como há pouco dizíamos, que deriva da grande reflexão que é feita nos anos 60 do século passado no Concílio Vaticano II. Tal como esta imagem, chamada do Santiago a matar os mouros. Hoje em dia é claramente uma imagem politicamente incorreta. Dificilmente esta escultura pode ser colocada num manual de catequese, num manual até de história, muitas das vezes. Isto para dizer o quê? Que a arte, a ilustração, a representação figurativa, a linguagem não verbal, deve também ser olhada de uma forma muito crítica para percebermos se ela atinge de facto os objetivos que queremos ou se, pelo contrário, os pode contrariar. Desculpem esta redundância do contrário e do contrariar. Esta bela iluminura francesa que representa o Pentecostes, se for apenas lida nesta parte, não oferece dificuldades a ninguém neste auditório, mas se olharmos para a parte de baixo, que nós normalmente chamamos de marginália, vemos como o que aparece ali é nem mais nem menos do que uma cena do fantástico medieval que, porventura, até se aproxima muito desses monstros que povoam os desenhos animados das televisões que os nossos jovens e as nossas crianças hoje veem e que nós tanto criticamos. E que, afinal, ao homem medieval erudito, obviamente estamos a falar dessa fatia da sociedade, não eram assim tão difíceis de olhar. Deixo este tema da provocação e entro, então, na linguagem não verbal, assumindo-a como complemento, que é normalmente o que acontece nos manuais, não apenas na catequese, nos nossos catecismos, mas também noutro tipo de lógicas de ensino, a linguagem não verbal como complemento, mas também é importante refletirmos nela como elemento principal. Muitas das vezes é mais fácil que os conteúdos passem a partir de uma imagem do que propriamente de um texto. O que é importante é que o pedagogo, chame-se ele professor, catequista, o que quisermos, esteja à altura da descodificação daqueles conteúdos que não estão postos em texto, mas estão postos de outra forma. E apresento de uma forma muito rápida aquilo que a Igreja é mestra desde sempre. Aliás, a figuração no cristianismo é um dos temas fundamentais, acerrimamente defendido por grandes exegetas da nossa Igreja ao longo de toda a história da Igreja, com percursos muito sinuosos em alguns momentos, chamados momentos iconoclastas, mas que levaram a Igreja a sempre reassumir a importância da imagem como meio para transmitir a fé.
Por exemplo, nesta representação que vemos aqui da Anunciação, vemos a Virgem Maria debaixo de um portal e no cimo esse portal tem nem mais nem menos aquilo que levava a teologia da época a dizer que se transforma aquela expressão Eva em Avé. Toda esta narrativa do Gênesis aparece a partir da lógica de que Eva nasce da costela de Adão. Eu penso que estamos a ver a seta do computador, o apontador. Muito obrigado. Depois a narrativa do pecado original, da serpente que há de levar a mulher a dar a maçã, ou, enfim, na tradição dizemos que é uma maçã, ao homem, e depois que leva à expulsão do paraíso. Daí ao trabalho humano duro, como vemos aqui representado nesta parte do portal, e até depois ao primeiro crime da humanidade que leva um irmão a matar o outro irmão. Crime fratricida que só vem a ser reabilitado na forma pedagógica de dizermos na Igreja, a partir de Cristo, que torna a dizer que é possível dizermos Pai Nosso, portanto, sermos irmãos uns dos outros. A fraternidade não foi inventada pela Revolução Francesa, foi inventada pelo cristianismo. Tinha já muitos séculos a expressão fraternidade, que vem de irmão, como sabemos. O que é que isto tem a ver com a representação que estávamos a analisar? Precisamente esta Eva é, de facto, aquela que nos dá acesso novamente a essa porta. E essa porta quem é? É Cristo. E é por isso é que ela está no umbral da porta. Esta maneira da Igreja falar é como vemos de todas as épocas. E hoje a Igreja também fala desta forma. Aquilo que há bocadinho o Sr. Bispo dizia sobre os padres que não sabiam latim, era na Igreja resolvido desta maneira, a partir das chamadas Bíblias dos Pobres, que mostram a figuração, e eu trago um relato muito próximo àquele que víamos aqui. Os padres, não sabendo ler, sabiam juntar as palavras, as sílabas em latim para, enfim, oficiarem à missa. Estamos a falar de um clero, do chamado baixo clero na Idade Média, que se prolonga até à instituição dos seminários, como há bocadinho foi dito. Como é que se resolvia a questão? Resolvia-se a partir da figuração. Tal como Eva nasce do lado de Adão e tal como Moisés fez nascer água do rochedo, assim a Igreja há de nascer do lado aberto de Cristo. E quais foram os profetas que anteciparam esta visão? E aí sim os senhores padres sabiam juntar algumas palavras e sabiam ler algumas palavras. Foi já o profeta David, foi Elias, foi Amós. Esta forma de dizer é uma forma que recorre à imagem, consciente de que a imagem tem um poder muito forte sobre a comunicação, em ordem à comunicação. É disto, este é mais um exemplo que vou passar, e é disto que ainda hoje vive uma boa parte daquilo que dizemos transmissão de conteúdos. Faço então este exercício que me foi proposto e trago alguns apontamentos a partir dos catecismos que hoje temos nas nossas mãos, a partir deste, e que conhecem muito melhor que eu. Portanto, este olhar é também um olhar externo e por isso deve ser também, enfim, aqui sinalizado. Jesus gosta de mim, ensina-nos a rezar, queremos seguir Jesus. Tens palavras de vida eterna, sereis o meu povo, creio em Jesus Cristo. Foi esta a matéria que tive o gosto de analisar. Não sei antes dar aqui uma nota a propósito da visão de Amílcar Amaral, que realmente é um homem notável naquilo que diz respeito à utilização de imagens em complemento ou não, às vezes até são imagens que valem por si, nas várias obras que publica. E reparem que como estas capas, que são capas da época e muito bem feitas, isto é, chamou-se o melhor que na época havia para fazer o design gráfico, são diferenciadas conforme os públicos. Se é um público adulto e se é um público de formadores tem um tipo de design, se é um livro destinado à religião e moral,
àquilo que há de ser depois o que conhecemos hoje como religião e moral, portanto, ao ensino da religião na escola primária, tem este tipo de design. Reparem bem que eu acho, aliás, notável para a época. E se é depois dentro da sessão de catequese, outro tipo de linguagem como esta que vemos aqui. E que muitos de nós conhecemos, eu só a partir da investigação histórica, uma boa parte do auditório, como há pouco tivemos a oportunidade de ver, a partir da experiência vivida. Já na altura, com esta intenção de destrinçar aquilo que é a doutrina cristã para catequizandos e o guia de ensino, com a mesma capa, e vou passar assim rapidamente aquilo que todos conhecemos, com estas questões didáticas que ainda há pouco o Sr. Bispo dizia. Esta imagem é também uma imagem da eclesiologia do tempo, da Igreja Triunfante cá em cima, a ideia do Cristo Rei que estava, enfim, fortemente enraizada pela ação católica. Agora vamos começar a ligar os conteúdos à conferência inicial, que há pouco assistimos, e depois aqueles que vão trabalhando, e reparem como o trabalho está escalonado também, entre o trabalho oficinal, cá mais para baixo, o trabalho de escritório mais para cima, enfim. Abrir um catecismo e encontrar logo uma tiara papal é, de facto, tudo menos aquilo que hoje fazemos. Portanto, a autoridade dada, chancelada, logo pela tiara. Aliás, esta não sei se esta é a papal, se é a patriarcal, para dizer a verdade. Ela está assinada pelo cardeal Cerejeira, portanto, esta é a tiara patriarcal. Só lá faltam as chaves, a verdade também é essa. Mas, portanto, a auctoritas aqui marcada logo na primeira página, e depois estas ilustrações que vão acompanhando o texto e que são feitas a partir daquilo que há de ser também a estratégia dos nossos catecismos atuais, desde as cenas bíblicas representadas até à atualidade. O problema é qual era essa atualidade naquela época. Claramente uma atualidade de uma fatia social também elevada. E é onde reparar que muitas das vezes há aqui uma dicotomia entre cidade e campo. E o que eu pergunto é se nos nossos catecismos esta dicotomia ainda hoje não estará acentuada. Nós depois vamos ver algumas expressões disso. Portanto, aqui um menino a brincar na praia, depois aqui uma menina, enfim, podia ser uma pastorinha de Fátima na sua iconografia, como vemos. Depois há aqui já uma lição dentro de uma casa, que já é uma casa da, enfim, burguesia citadina, misturados depois então com estas representações. Muitas das vezes estas figurações são de meninos, sobretudo nas capas aparecem meninos de cabelo loiro, que é também muito, muito típico daquilo que é a nossa fisionomia em Portugal. Mas aparece com muita facilidade este tipo de... que tem depois outras conotações que eu não posso agora aqui estar a escamotear e, enfim, a aprofundar. Quem é o autor destas figurações? É este senhor chamado Vítor Peón. É um homem ligado ao nosso território colonial, que depois fará muitos tipos de trabalho e que é responsável por bandas desenhadas que tiveram grande êxito no nosso país. E como veem, a sua forma de representar é muito diferenciada, quer consoante os temas que está a fazer. Se calhar alguns lembrar-se-ão de alguns destes livros, não sei. Ai, meu Deus. Eu não sei se isto é bom sinal, se é mau sinal. É só isto. Bem, não é deste autor, portanto, para que fique claro e para que não haja dúvidas, não é deste autor, mas estamos na lógica de figuração do que temos aqui.
E o que é que temos aqui? A fórmula oficial de transmitir conteúdos, não, agora não na religião, mas os outros conteúdos, e que corresponde a uma representação. Também há alguns destes livros, uns são melhores do ponto de vista artístico e outros menos bons. Claramente este tem uma belíssima capa, este livro da segunda classe é uma capa extraordinária, do melhor design que se fazia naquela época. Não digo o mesmo desta. De todo modo, qual é o cenário em que estamos? É este tipo de figuração que ilustra desta maneira, e isto era a tal segunda provocação que há bocadinho eu dizia que tinha duas provocações, que é a de, ao olharmos para aqui, vermos, e nós hoje estas imagens são fontes de estudo para a mentalidade da época. E todos sabemos o que é que eu estou a querer dizer. Ao olharmos para os nossos catecismos, daqui a alguns anos, esse estudo há de ser feito. E, portanto, a responsabilidade de fazer catecismos leva a que tenhamos consciência de que é a marca do nosso pensamento que está ali. Por exemplo, no nosso catecismo, no segundo ano, nós vemos claramente ao pé da Basílica da Santíssima Trindade, é que não se pode falar do Portugal mais católico, mais moderno do ponto de vista arquitetónico, como sabemos, é uma expressão muito clara da arquitetura contemporânea, aparecem dois minhotos que parecem saídos da época daquele livro da terceira classe. E são estas... agora ficou tudo sério. É este tipo de observação que eu acho que temos responsabilidade de fazer, obrigação de fazer, e à qual devemos estar atentos. Saber se é de facto assim que nos queremos ver representados. Já disse que nós temos bons catecismos, não já? Portanto, não há dúvida nenhuma sobre a minha opinião. Portanto, gostava que isto ficasse claro. Vou agora dar alguns exemplos daquilo que os catecismos podem levar ao nível de leituras. Eu vou procurar não fazer juízos de valor, mas em alguns casos não vou resistir. E neste caso, por exemplo, agrada-me muito ver a igreja, a ideia de igreja paroquial, centro da comunidade, a comunidade figurada a partir do edifício. E, normalmente, um edifício posto em festa, com aquelas bandeirinhas que vemos ali, que aparecem no primeiro ano, no segundo ano, e a igreja vai ficando cada vez mais complexa, é muito interessante. Até que no terceiro ano aparece um outro tipo de igreja, mas que já não se sentiu necessidade de a pôr em festa. Não sei porquê, e não é a mim que me têm que perguntar, mas a verdade é isto que lá está, quando vamos analisar. Provavelmente porque se entende que é preciso didatizar um pedacinho mais estes 2 primeiros anos e nos anos seguintes já não. Até que aparece, e aqui também saúdo com muita alegria, o facto de se colocarem vários estilos arquitetónicos para representar a igreja paroquial, a igreja como lugar de encontro, uma estilística mais antiga, mais erudita, menos erudita, até à contemporânea. E há um esforço muito grande nos nossos catecismos por introduzir a temática da arte contemporânea, que é de saudar de uma forma muito, muito viva. Daqui a pouco vou falar um bocadinho mais disso. Então, que ideias subliminares se podem ver difundidas a partir de uma imagem? Por exemplo, este tipo de ilustração, que recorre a várias lógicas, já vou depois debruçar-me também sobre isso mais à frente, pede que se coloque aqui o próprio catequizando a fazer parte daquela rede que é lançada ao mar. E, obviamente, que esta estratégia é uma estratégia que não passa ao lado daquilo que se pretende, de facto, fazer. O catequizando, quando está a retratar-se naquele quadradinho que vê ali, obviamente percebe que está a ser apanhado por aquela rede. Isto é uma estratégia clara que passa pela linguagem não verbal. Ou, por exemplo, quando esta figura que está aqui no centro tem um penteado muito próximo do penteado de Jesus Cristo, que aparece ali retratado e que aparece depois ali junto à porta. Estas podem dizer-me assim, mas será que todos veem isso?
vejam ou não vejam, estas coisas ficam, porque a questão artística entra pelos poros todos. Não é só pelos olhos, é pelos poros todos. Tal como quem ouve uma música e começa a sentir coisas, como há bocadinho nos era dito na apresentação que a doutora Isabel fez o favor de fazer. Portanto, estas estratégias, estes mecanismos de representação, são de facto importantes, mesmo que muitas das vezes não demos conta deles. Mas há um tema que me preocupou, devo dizer. Os nossos catecismos têm, com frequência, um tema que podíamos chamar-lhe da fuga mundi, a fuga do mundo, que, na minha opinião, ficam sérios quando eu falo assim. Eu já disse que os catecismos são bons, não já? Preocupa-me porquê? Porque não vai ao encontro da Lumen Gentium, da Gaudium et Spes e por aí fora. Esta é a questão. Não é que se tivesse querido fazer dessa maneira e se tivesse tido essa intenção, mas as imagens vão muito além daquilo que é a nossa intenção inicial. Tal como os textos, que podem ser interpretados de variadas formas, nas imagens ainda mais. E esta é uma forma de interpretar que eu trago também, enfim, à maneira de desafio. Por exemplo, na representação das nossas ruas, no catecismo do primeiro ano, em que aparece uma rua que eu não sei se é bem em Portugal, para dizer a verdade. Eu não sei se será bem em Portugal, e que leva a rua a desaguar num prado e depois na igreja. É ou não é verdade? Portanto, a igreja está fora da cidade. E este tema aparece muitas das vezes, esta dicotomia entre ruralidade ou um campo ideal. Eu sei que há várias passagens bíblicas que apontam para isso, os prados verdejantes como sinónimo do lugar bom. Mas é muito importante que tenhamos noção de que o cristianismo é na história, como há bocadinho era dito. Na história, no concreto da história. Ninguém vive nestes prados já, hoje não há destes prados, nós sabemos. E onde eles existem, não há lá ninguém a viver. Ainda há? Nos Açores. Muito bem, muito bem. Bem, então temos de ir todos para os Açores, e esse será um problema demográfico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a cidade que também lá está ao fundo representada, também é uma cidade idealizada sobre a forma de representar a cidade contemporânea, aqueles arranha-céus também. E é importante vermos, reparem como as crianças brincam cá à frente e a cidade está lá ao fundo e a igreja não sabemos se está na cidade, se não. A mesma coisa aqui acontece. E quando as passagens bíblicas representam, enfim, vários tipos de narrativa, aparecem invariavelmente na parte verde. Invariavelmente. Este piquenique também é aqui à frente e a igreja lá ao fundo e só depois a cidade. E mais uma vez a igreja fora da cidade. E mesmo em casa, a janela divide a cidade da igreja. E mesmo estes que caminham alegremente com a cruz de Cristo, parece que estão a fugir da cidade. Não digo com isto que não haja também páginas nos nossos catecismos onde se nota claramente que a ação do cristão é na cidade e, portanto, tenho a obrigação de as trazer para, obviamente, não enviesar a análise. Aparece, por exemplo, nesta página que aqui aparece, mas a cidade sempre conotada com o mal, com o terremoto, com quem está a pedir, não é? Com quem está doente. E é importante percebermos que na cidade também há coisas boas. O Senhor está no meio de nós, diz-se no Catecismo do 5º ano, e aí aparecem também vários lugares na cidade onde, de facto, se vê a presença de Deus na cidade. Esta parece-me particularmente interessante, já me parece ser uma cidade portuguesa, não tenho dúvidas nenhumas, e aqui sim vemos os apóstolos de Cristo na cidade. Portanto, gostava também de dizer que isto está presente, mas... E esta página que também é muito clara daquilo que estou a tentar demonstrar.
Muitas das vezes os catecismos não se eximem de afrontar o catequizando, a comunidade, com imagens duras. E isso parece-me ser de também saudar. Não podemos alienar-nos daquilo que existe nos nossos noticiários, daquilo que existe à nossa volta, daquilo que vemos. E isso aparece também representado. E mais uma vez lá está Nosso Senhor no jardim, isto é uma passagem bíblica, dirão, claro, obviamente, e aparece o campo de um lado e a cidade do outro. Parece-me que esta dicotomia surge vezes muito explícitas nos nossos catecismos. Outra questão que eu gostava aqui de dizer, que me pareceu que possa trazer, enfim, um tipo de abordagem, um tipo de visão, é de facto a forma como observamos o espaço litúrgico nos nossos catecismos. E aqui devo dizer que ele aparece normalmente desarrumado, o espaço litúrgico. Ou por causa da ilustração, e não é que nas nossas comunidades isto não aconteça. Isto acontece, infelizmente, muitas vezes, mas também temos muitos e bons exemplos de comunidades com o espaço litúrgico completamente arrumado, em que o altar é da mesma família do ambão, em que o sacrário não foi comprado, enfim, nos sítios em que não deve ser comprado. Isso também existe. Mas no catecismo as peças são uma de cada nação, já repararam? Portanto, o altar é de uma maneira, o ambão é de outra, a cadeira de outra, a pia batismal de outra, o sacrário, enfim. Esta é a transposição do que víamos há pouco. Já agora faltam certamente umas velas ao pé do altar, penso que todos damos conta disso. E esta didatização do mobiliário litúrgico parece-me muito importante, parece-me que podia ser feita a partir de bons exemplos, e não tanto estes exemplos que vemos aqui. Então reparem bem, a miscelânea é que eu acho que eles não são da mesma igreja, foram tomados de igrejas diferentes e depois montados pela maquetação do catecismo. É de saudar também nos nossos catecismos aparecer a arte como conteúdo e não apenas a ilustração feita de propósito para o catecismo. E isso aparece muitas vezes, sobretudo a partir do quinto ano, do quarto, quinto ano. A arte para falar de Deus, isto é a diferença entre termos esta ilustração e esta representação. E podemos aqui dizer esta para os mais pequeninos e esta para os mais velhos. Mas os mais pequeninos conseguem também olhar para esta. Se precisarem de uma didatização desta, o ilustrador também pode ser chamado a fazê-la. O que eu acho é que o ilustrador tem que ter uma destreza de desenho que muitas das vezes não se encontra nos nossos catecismos. E isso é muito importante. E agora chamo aqui a autoridade do Monsenhor Amílcar, que chama os melhores da sua época. E é isso que nós temos como desafio, os melhores ilustradores. Qual é o melhor ilustrador de Portugal? É esse que deve ser chamado. É um desafio que eu deixo. Depois, nas perguntas, vão-me perguntar e se ele tem fé ou se não tem fé. Deixamos isso para as perguntas, está bem? Por exemplo, até porque a organização de um catecismo destes é muito difícil e tem que misturar várias disciplinas, desde o pedagogo, desde o catequista, desde o formado em teologia, em Bíblia, em literatura e em artes, obviamente, na parte do design e por aí fora, cultura visual e, sobretudo, cultura cristã, que é uma coisa importantíssima. Por exemplo, podemos, daqui a uns anos, olhar para estes catecismos e analisar como é que o Natal foi tratado nos catecismos da infância. E vamos chegar a conclusões interessantes. Ou, por exemplo, como é que a ressurreição foi tratada? É tratada assim no segundo ano, é tratada assim no quarto ano. Ressuscitou, não está aqui, mas na verdade é que a imagem que é belíssima é a imagem da deposição no túmulo. Deus ressuscitou e é apresentado a partir do ciclo das estações do ano.
é uma formulação que também poderia dar 2 ou 3 páginas de um bom artigo que eu gostaria de fazer. Ou Cristo, nossa Páscoa, e apresentado a partir do Calvário. Só dou aqui pistas para estarmos atentos àquilo que temos como material nas nossas mãos. Depois há também nos nossos catecismos um universo ligado àquilo que podemos chamar de gosto erudito e de gosto popular. Eu digo já que isto não é de gostos. De todo modo, isto tem que avançar rapidamente e, portanto, a minha comunicação também usa a palavra gosto. E, de facto, nós temos belíssimas páginas nos nossos catecismos. Por exemplo, esta página, uma página que apetece estar ali a olhar para ela, obviamente, é uma peça belíssima de marfim, chamada arte indo-portuguesa, seja lá isso também o que for, que os historiadores da arte também ainda não se puseram de acordo. De todo modo, esta página, toda em preto, com aquele Cristo de marfim branco, é, de facto, obviamente, uma boa página para um início de sessão de catequese ou um final de uma sessão de catequese. Mas, por exemplo, esta, peço aqui desculpa, já me parece um gosto demasiadamente popular. Portanto, em primeiro lugar, a mistura de objetos que não são da mesma família. O Cristo é de uma família, a vela é de outra família, a Bíblia é de outra família e o cesto é que eu não sei de onde é que ele apareceu. Aquilo tudo no mesmo cesto é que eu não consigo descodificar. Sobretudo porque o cesto é curto. Claro que eu percebo que há aqui, mesmo que o ilustrador não tenha dado conta, está a usar aquilo que nós chamamos de perspectiva psicológica, que é a perspectiva que as crianças usam quando representam a mãe muito grande, não é? E a vizinha de que não gostam muito pequenina. Nós sabemos o que isto significa, na lógica. De todo modo, parece-me que, para além de depois, há aqui um fundo azul com uma auréola atrás daqueles objetos e é nitidamente uma página que me parece que deveria levar a revisão. Neste aspecto de que é preciso chamar os melhores para fazerem isto. Ainda para mais, eu já percebi que isto é um diploma, não é? Não é? Isto é um dos diplomas da... Pronto, agora continuo a falar. Não quer dizer com isto que não haja lugar para a chamada arte naif, que é outra coisa, e é interessante, eu não a vejo muito explorada. Vejo só a partir da questão erudita, o que está aqui é arte naif erudita, mas não vejo desenhos de miúdos dentro dos catecismos. Isso não aparece, não esteve na intenção. Pôr desenhos de miudagem a representar os mistérios, que me parece ser interessante para criar empatia com os destinatários. Há, sim, a didatização deste tipo de objetos, que me parece muitíssimo bem. A veste branca, a pia batismal, a vela, enfim, o círio, portanto, esta hierarquização entre o círio e a vela, mas, na verdade, a vela é maior do que o círio. Enfim, mas é uma estratégia que me parece muito interessante, a didatização, tal como este povo de Deus, que há pouco nos era apresentado a partir do Concílio Vaticano II, e que eu também sou filho já do Concílio, não é? Portanto, já não vi o antes, mas digo tantas vezes na minha oração, bendito sejais, Senhor, porque me deixais viver neste tempo. Neste tempo em que temos noção de que é este povo ali representado desta maneira. Isto são imagens que ficam na retina dos nossos catequizandos, seguramente. Há depois um ou outro desfazamento entre a realidade atual que vi. Embora aqui me parece um tema também interessante. Eu, ao ver desenhos animados, eu tive que fazer alguma pesquisa também a esse nível. Desenhos animados atuais, portanto, eu tive algumas horas a ver o canal Panda, faço a publicidade, para perceber, de facto, se há aqui desajustes ou não. E, em alguns casos, sim, em outros não. Por exemplo, me apeteceu-me, desculpem a expressão, embirrar com uma televisão que aparece lá num catecismo, mas, na verdade, é interessante que os desenhos animados atuais usam instrumentos ou objetos que estão desatualizados. Por exemplo, os telefones de disco aparecem nos desenhos animados atuais. É muito interessante. Esta miudagem nunca viu aquilo na vida.
e sabem que é um telefone, quando eles só já contactam com telemóveis. Portanto, há esse desajuste também no mundo da animação. De todo modo, eu ponho aqui alguns. Um deles. Esta representação de uma igreja que não é de certeza em Portugal, este cenário de igreja não é em Portugal, e esta procissão litúrgica, ainda que em algumas paróquias esteja em uso este tipo de acolitado, na verdade não é o normal nas comunidades portuguesas, nas comunidades católicas em Portugal. O acolitado é normalmente este que também surge, é ou não é assim? Portanto, há algumas ideias que nos transportam para alguns mundos. E aqui, enfim, daria outra conferência. Este aqui pode-nos transportar para outro tipo de tradição. Por exemplo, os brasileiros, de facto, têm muito esta tradição, os americanos, os alemães, mas em Portugal não. E, na verdade, esta tradição está associada também a uma questão eclesiológica que eu não vou aqui abordar e que, em algumas paróquias, está agora, a ficar muito acentuada. E, portanto, era importante que os catecismos dissessem o que querem, não é? Portanto, também era importante isso. Ou, por exemplo, eu não sei se colocar estas duas figuras vestidas desta maneira será assim tão aliciante para os jovens que queremos atingir ou os adolescentes. Assim, aprumados e de gravata, e eu estou a imaginar um miúdo a dizer, mas se fazer a profissão de fé ou é preciso estar assim vestido, eu não quero. Como sabemos, isto é um foco de tensão entre os pais e os padrinhos e os catequizando na altura das festas, é ou não é? A maneira como vão vestidos, é ou não é verdade? E pode-se ir vestido de forma cuidada, sem ter que ser à maneira dos agentes funerários. Passa à frente. Devo dizer que os catecismos não têm só estes desfazamentos, mas, pelo contrário, têm também o estar no tempo certo. Por exemplo, aparecem computadores portáteis, e isso sim, um tema que eu vou agora introduzir e que está relacionado com aquela visão de igreja de que há pouco o Sr. D. António Moiteiro dizia, a questão da visão do outro e de sermos uma comunidade de todas as cores e não apenas já loiros, de olhos azuis, brancos, se é que alguma vez fomos assim, não é? A questão do estereótipo parece-me importante. Há muitos cuidados com isso nos nossos catecismos, muitos cuidados. Por exemplo, na questão de colocar, de facto, mas eu só vejo africanos, ou de origem africana. Não vejo outros. Ainda faltam os amarelos, os vermelhos, os azuis. Portanto, toda a pluralidade. Eu não os vi lá, não sei, posso estar enganado. Mas, por exemplo, o pai ajudar a fazer o presépio e a mãe trazer o bolo, isto pode ser ainda mal interpretado, não é? Por exemplo, a mãe estar com o bebê e o pai a chegar a casa e a contemplar aquela cena ternurenta. Todos percebemos o que estou a dizer. Mas o pai também aparece, esta é a parte que, enfim, não tenho nenhum gosto... Mas às vezes é preciso, de facto. O pai também aparece nos trabalhos domésticos. Portanto, estou a dizer que há o cuidado. Houve, de facto, esse cuidado. Pode, em alguns sítios, poder ter escapado de alguma forma. A vela azul e a vela cor-de-rosa, enfim, ok. E o Cristo amarelo, que me aparece aqui, do Gauguin, que me aparece aqui como metáfora disto tudo que estou a dizer. Cristo tem, de facto, todas estas cores e é importante que elas estejam assumidas nos nossos catecismos. Arte figurativa versus arte abstrata. É muito difícil, é preciso uma coragem muito grande para introduzir arte abstrata nos nossos catecismos. Ela está lá. Vou mostrar alguns exemplos. No catecismo do 5º ano, aparece, de facto, a arte abstrata. Agora, este é que é o problema não é dos catecismos, nem dos catequizandos, é dos catequistas. É muito mais difícil uma página destas do que das outras, é ou não é verdade? Mas aí falem com o secretariado para vos dar instrumentos de trabalho. Ou esta, por exemplo. Arte da universal versus arte portuguesa. Saúdo com muito entusiasmo a introdução de arte portuguesa. Quer esta mais pública, que todos conhecemos, quer esta que nós não conhecemos. Por exemplo, José Fadóbio desaparece muitas vezes.
A arte em contexto de museus, mas também a arte em contexto religioso, que é também importante. Por exemplo, o Grão Vasco, sabemos que está no Museu Grão Vasco, em Viseu, mas, por exemplo, esta visitação que está na Igreja Matriz de Tomar, a Igreja de São João Batista de Tomar. A arte de todas as épocas também me parece importante, desde a medieval, como é este caso, até a do Renascimento, com Miguel Ângelo, a arte da chamada Idade Moderna e depois a arte contemporânea aqui com Van Gogh, ou estes exemplos mais próximos de nós. Já não podia faltar o Rupnik, qualquer dia ninguém já consegue ver Rupnik, mas na verdade é um autor importantíssimo na Igreja atualmente. A arte expectável, vou terminar, a arte expectável e aquela que nos surpreende, acho interessante. Não nos surpreende que haja uma representação da Via Sacra feita pela Hilda David quando se está a tratar do tema da morte de Jesus e da paixão, obviamente, da paixão e morte de Jesus. Já parece menos expectável que uma obra que não tem um sentido estritamente religioso católico apareça nos nossos catecismos, como é o caso desta, que se chama Só Deus, e que ela não foi feita a pensar nos catecismos, não é? Ou esta, que é uma pintura neorrealista e que, no seu âmago, defende, porventura, algumas questões que não são propriamente defendidas pela Igreja da época, ou pelo menos pela Igreja hierárquica daquela época. Embora houvesse uma Igreja que se revisse neste quadro. Ou esta, que está relacionada com a Revolução do 25 de Abril e que aparece aqui no contexto do sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Eu vi tudo, doutora Cristina, ou quase tudo. Esforcei-me. Diferentes tipos de interação, e esta parece muito feliz, que é a ilustração ser colocada em diálogo com obras de arte, como acontece aqui com São Pedro, como acontece aqui com a aparição de Cristo aos discípulos, e como aparece aqui, esta acho ainda mais interessante, que é uma peça antiga e Jesus e Maria são representados pela ilustradora. Esta interação. Há alguns lapsos, por exemplo, na aparição de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, aparece uma seta aqui a dizer que Fátima é para o outro lado. Mas eu já arranjei a explicação para isto estar certo. Esta é a aparição do mês de agosto, que foi nos Valinhos. Vamos terminar, não é? Há aqui, esta também me parece perigosa do ponto de vista teológico. A questão, esta parece-me perigosa do ponto de vista teológico, a questão da meritocracia. Aquelas medalhas de diploma ali no Calvário parecem-me levar a um tema que a teologia tenta sempre rebater, porque aquilo que temos é sempre dom e não mérito. E, portanto, isto pode levar, são aquelas coisas que ficam na cabeça de quem vê. Vou passar à frente esta parte e vou apenas dizer que linguagem, então, para os nossos catecismos. Eu defendo que deve ser a linguagem do tempo, feita pelos melhores do tempo, por aqueles que sabem maquetar, por aqueles que sabem que, ao olharem para aqui, não podemos ter uma página destas, porque ela é muito ruidosa. Tem vários tipos de fontes, vários tipos de letra, tem um texto muito comprido, muitos tipos de ilustração, isto é um tipo, este é outro, este é outro, este é outro. Esse ruído visual não deve aparecer. E não venham dizer que é por ser para crianças, porque também há coisas para crianças muito bem feitas, como é o caso desta, que eu nem sei o que é, mas fui buscar e que está muitíssimo bem feita. E nós também as temos. Esta página é uma boa página da ilustradora dos nossos catecismos. É uma boa página que respira. Eu trago aqui um exemplo de um livro que não é um catecismo, mas que mostra como é possível trabalhar matéria religiosa de forma poética, que é uma coisa que falta às nossas vidas. A poesia, a tranquilidade. E aqui ela está a fazer um texto seguido, não é? Porque ainda é mais difícil. A serenidade. Agora, então, para terminar, do catecismo para a realidade da nossa paróquia. Gostava que o que está proposto nos nossos catecismos fosse depois aplicado e os desenhos não fossem apenas os que lá estão, para colorir, mas se a nossa paróquia tiver uma boa representação da Natividade, façamos nós o jogo.
É tão fácil fazer isto. Estamos a ajudar a criar esse vínculo à comunidade. E se lá faltarem os Reis Magos, convidemos os nossos catequizandos a fazê-los. E falta a vaca e o burro também. Ou a ler as imagens que nós temos nas nossas comunidades, que pode ser lida de tantas formas, mais erudita, mais, enfim. Ou, por exemplo, se há uma última ceia na nossa comunidade, porquê estar a fazer esta com os apóstolos? Se nós temos lá os 12 apóstolos representados desta maneira, para quê fazer isto? Ir ao cliparte, não sei se ainda existe. E tantas coisas que é possível fazer, desde colorir, desde atribuir os atributos, depois depende do grau em que... E assim termino, depende do grau em que o catequizante está. Termino com a imagem com que começava, porque nós estamos a dizer o mesmo que disseram os nossos pais na fé, agora no sentido cristão do termo. A levar Cristo, mesmo que seja com outra linguagem, como esta representada no século XXI, através do Luís Cunha, do arquiteto Luís Cunha. Aquilo que está nas nossas mãos deve ser esse gesto de bênção e o Evangelho. Esse Evangelho é sempre o Evangelho do Calvário, mesmo que esteja apresentado num computador. Muito obrigado pela vossa paciência.